Boa tarde, queridos irmãos. Mais um momento que nos encontramos reunidos na prática do Evangelho, que fizemos o nosso Evangelho no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no momento de reflexão, que nos abrimos aos pensamentos e os ensinamentos de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 14, que nos fala sobre os desprendimentos dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o óbolo para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transbordando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna dá uma felicidade sem mácula. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, há sempre um réptil escondido. Compreendo que o homem que por um trabalho assíduo e honrado ganhou a fortuna, experimente uma satisfação, de resto, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova. Há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. A distância, tanto a distância quanto da avareza sórdida, a progadilidade exagerada, dos vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família ou que a ganhaste pelo vosso trabalho. Há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como se todos os bens materiais sois depositários, não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Por pouco que sejais honesto, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento. Não exige que a seu turno o rico dê tanto aos pobres, que são seus filhos tanto quanto ele. O texto desta tarde é um texto que faz várias reflexões a respeito da vida terrena, da posse dos bens da vida terrena. E é um texto bastante longo, assim, eu acho que seria interessante que a gente refletisse sobre todo ele. Não vou me estender em toda a leitura, que é para não ficar uma leitura cansativa para quem ouve. Mas a reflexão dessa tarde se refere aos nossos bens terrenos, ao quanto nós somos apegados aos bens materiais e não conseguimos enxergar que esses bens não nos pertencem. Eles são emprestados a nós por Deus para que nós possamos fazer deles o nosso aprendizado espiritual. Que nós possamos entender que esses bens da vida material, assim como o nosso corpo, não irão conosco para a verdadeira vida, que é a vida espiritual.
que no momento que estamos encarnados e usamos um corpo material, temos a obrigação de cuidá-lo, assim como também temos a obrigação de entender que não devemos acumular riquezas, vendo a fome, a tristeza e a miséria em torno de nós, que pode ser abrandada com um pouco do que nós temos, ajudando aqueles que menos têm. Nós devemos, por obrigação a Deus, ter esse olhar em relação aos nossos irmãos. Isso não passará desapercebido por nós no momento que retornarmos à pátria espiritual. Se assim agirmos, iremos sofrer quando nos dermos conta de tanta dor que poderíamos ter abrandado e não o fizemos. O texto nos fala sobre a riqueza, que muitos adquirem realmente muito mais do que precisam na vida material, através do trabalho, mesmo de uma herança familiar, e o Evangelho é claro que nisso não há nada de errado. Se trabalhar, se conquistar aquilo que o nosso trabalho nos traz, com bons salários, com bons imóveis, viver aquilo que a vida material proporciona. O que nós não podemos é viver no egoísmo, achando que só nós temos direito a isso. Porque os bens materiais hoje podem estar conosco e amanhã nada mais pode estar. E aí vamos viver o outro lado, né? Que é o momento de não termos realmente nada da vida material. E aí aqui ele nos fala, né? Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabeis vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejei os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não olvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir à satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir, e lembrai-vos que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. Lacordaire, Constantine, 1863. Então vamos olhar bem para esse pensamento, né? Precisamos restituir aquilo que nos foi dado em benefício de outro. Se foi cedido em nosso benefício, nós temos por obrigação também ceder em benefício dos nossos irmãos menos afortunados. Porque a caridade é a chave da evolução e fora da caridade não há salvação. Que esse pequeno trecho do Evangelho possa nos fazer refletir sobre as nossas atitudes. Que os ensinamentos de Jesus entrem não só na nossa mente, mas no nosso coração, para que nós possamos espalhar, doar tudo aquilo de amor que tenhamos recebido, tudo aquilo de bens materiais que nos foi concedido a viver e usufruir, que nós possamos estender a mão aos irmãos que precisam, e assim estaremos restituindo ao Pai tudo aquilo que Ele nos confiou. Que assim seja, que todos tenham um bom dia, que Deus, que Jesus inunde os vossos lares com muita paz, muito amor e muita saúde. Que assim seja.